Sejam bem-vindos ao Super Bowl. De um lado, Seattle Seahawks, do outro, New England Patriots. O palco, o Levi Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. Os Patriots vieram de volta para onde nunca deveriam ter saído. Um dos maiores times da história recente da NFL conquistaram a sua grande vaga embaixo da neve. E a grande verdade é que Mark Vrabel mudou a mentalidade de todo esse elenco. No seu primeiro ano, ele consegue chegar à grande final, tendo vencido 16 dos últimos 17 jogos na atual temporada. Depois de um ano passado, com só 4 vitórias, o time simplesmente acha soluções. É o Império contra-ataca na melhor maneira possível. Ou será que o Império tá do outro lado? O Dark Side vem aí. O Seattle Seahawks, que venceu 9 jogos consecutivos, 13 dos últimos 14, e que não enfrentou nenhum adversário fácil na atual temporada. Seattle takes over. Devin Witherspoon makes the play. E vamos deixar uma coisa muito clara. A gente sabe que existe um histórico de Super Bowl entre esses dois times, então a gente vai falar disso eventualmente. Primeiro, vamos falar de como o New England Patriots chegou ao Super Bowl. Embaixo de neve, jogando no Colorado contra o Denver Broncos, o time simplesmente achou soluções. E isso fica marcado para esse Super Bowl. Os Patriots são o primeiro time da história a chegar no Super Bowl depois de ter perdido 13 partidas ou mais na temporada anterior. Got the look of a movie set now, doesn't it? The snow globe effect taking place here at the AFC Championship game. E esse Super Bowl 60 marca algo muito interessante. De um lado, a gente tem o segundo melhor ataque em pontos da NFL. Drake May simplesmente foi achando soluções para pontuar durante todo o ano. Do outro, Seattle tem a melhor defesa em pontos da liga. Historicamente, as defesas levam a melhor nesses matchups. 8-1 em Super Bowls. A única exceção tendo sido nos anos 80, com a equipe de São Francisco. Se os Patriots provaram que podem vencer em qualquer clima, Seattle provou que pode vencer bons ataques. Afinal de contas, o melhor em pontos da NFL era o Los Angeles Rams, e o time venceu ele 2 vezes nessa temporada, inclusive na semana passada na final de conferência. Uma defesa que está cedendo em média 17 pontos por jogo, sofreu em poucas oportunidades na temporada. Só 2 times, Rams e a equipe de Tampa Bay, passaram de 25 pontos contra essa defesa. LA conseguiu 37 e 27, algo pra gente ficar de olho, pensando no Super Bowl. E essa defesa de Seattle precisa se policiar. Tem uma secundária muito boa, mas sofreu semana passada. Stafford passou para quase 400 jardas e teve 3 touchdowns. Na semana 16, mesmo com a vitória, foram mais de 450 jardas aéreas e os mesmos 3 touchdowns para o camisa 9. Tem que melhorar. Witherspoon foi um dos melhores corners da temporada, mas cedeu mais de 100 jardas na semana passada. Rick Woolen, não precisamos falar qual foi o grande vacilo dele no jogo. Quase entregou a vitória de bandeja. Josh Jobe também sofreu contra Davante Adams. Puka Nacua passou de 165 jardas na semana passada e Adams ficou com 89. E um touchdown para cada um na conferência. O restante da secundária conseguiu se virar muito bem no último jogo, com destaque para o calor Emanuele, tá jogando muita bola. E olha, se o outro lado não tem Puka Nacua, essa secundária geralmente tem a resposta. Na temporada, o rating de 69.5 contra wide receivers, a melhor marca da liga. E claro, a gente também tem que colocar na balança que Matthew Stafford era o quarterback, um finalista MVP dessa temporada, assim como Drake May. No seu segundo ano, 31 touchdowns e 8 interceptações, rating de 113.5 para o QB. Os números falam por si só, segundo melhor ataque em pontos e o melhor time de jardas por jogada ofensivamente na NFL.
Mas a gente precisa pontuar, esse ataque explosivo dos Patriots ainda não veio para os playoffs. São 22 pontos ou menos nos 3 jogos, contra Chargers, Houston e Denver. Na semana passada foram só 10. Além do clima, a gente pode colocar a qualidade das defesas como um fator para isso. Nenhum time na história dos playoffs tinha encarado 3 defesas top 10 como os Patriots. Os Chargers a número 9, Houston a número 2, Broncos a número 3 e agora vai encarar a número 1. E isso chama muito atenção para a pressão ao quarterback. Drake May foi sacado 5 vezes por 3 jogos consecutivos. A OL não tá conseguindo proteger e o camisa 10 não tá achando solução. E com isso a gente chega à primeira chave para as equipes. A defesa de Seattle na linha contra os tackles do New England Patriots. O calouro Will Campbell chegou com muita promessa, mas até agora pouco resultado. Depois de 8 sacks e meio na temporada regular, foram 8 combinados entre ele e Morgan Moses em 3 jogos de pós-temporada. Estão sofrendo bastante contra uma boa disputa. Então Drake May vai precisar achar soluções ou eles vão precisar melhorar urgente, porque o desafio no Super Bowl vai ser fogo brabo durante 60 minutos. Com uma linha defensiva muito consistente e que todo mundo pode brilhar, Seattle tá no top 10 da NFL em sacks da temporada. Já são quase 50. E o bom é que todo mundo consegue fazer jogadas. Ninguém rouba muita atenção nessa defesa. Talvez o único jogador que mereça um pouco mais de destaque é o DeMarcus Lawrence, porque cresceu agora. Sack em 2 jogos consecutivos e em 3 dos últimos 4 jogos pro time de Seattle. E além das pontas, New England tem que ficar de olho no meio dessa linha defensiva. Essa defesa tem fome e ataca muito também no interior. Drake May tem sofrido essa temporada também com seus centers e guards. Não tá sendo uma temporada muito fácil. O time tá sempre sendo atacado. Jarrod Wilson, que é um dos guards, cedeu 10 sacks e meio nessa temporada, incluindo os playoffs. E isso com certeza é um número que Seattle tá de olho chegando no Super Bowl. Na final de conferência, o time só conseguiu 1 sack, mas a gente tem que dar mérito para Matthew Stafford e a linha ofensiva, que acharam soluções durante o jogo, o que fez a partida ficar mais difícil para a secundária. Drake May vai ter que achar alguma solução. O camisa 10 não vai poder contar sempre com o jogo corrido ou com grandes recebedores, mas ele pode contar com as estatísticas. Toda vez que foi sacado 4 vezes ou mais, ganhou esse ano, 7-0. Primeiro QB da história a ganhar com mais de 5 sacks nos playoffs. E olha, Drake May se vira bem contra a blitz, algo que Seattle não faz muito. Vamos ver como ele se adapta. O que Seattle vai mal é na marcação de tight ends. É uma das 20 piores equipes da NFL e tem cedido mais de 60 jardas para tight ends nos playoffs. E pra sorte de Drake May, o recebedor dele que mais foi pra endzone é um tight end, Hunter Henry. São 7 touchdowns na temporada e um bom jogo contra os Chargers, mas nos últimos 2 ficou um pouco sumido. A gente tem que ficar de olho agora na disputa dos wide receivers contra essa secundária. New England vai ter que encarar um grupo muito forte. Conta com Demario Douglas, Mack Hollins, Stephon Diggs e Kayshon Boutte. Stephon Diggs que lidera o time em conversões de primeiras descidas e passou de 1000 jardas na temporada. Se reencontrou jogando em Boston. Podem ter certeza que ele vem com muito sangue no olho para ganhar o seu primeiro Super Bowl. Kayshon Boutte talvez seja um nome menos badalado, mas que lidera o time em jardas por recepção, 16.7. É um cara que cria big plays. E o receiver 3, Mack Hollins, é o terceiro em targets, terceiro em recepções e o terceiro em conversões de primeiras descidas. 550 jardas pro veterano nessa temporada. Douglas não soma tanto assim durante o jogo, mas é um cara importante, apareceu em algumas situações cruciais já nessa pós-temporada, então a gente fica de olho. O jogo terrestre tem sido o carro-chefe. Ramondre Stevenson correu para pelo menos 70 jardas nos 2 últimos jogos do time nessa pós-temporada. Não foi tão bem assim contra a Denver, mas a gente tem que levar em consideração o clima. Ele tá com a média de mais de 4 por carregada no ano.
Henderson pode ser o cara que brilha no Super Bowl, liderou na temporada regular em jardas. A questão é que Henderson tá escondido nos playoffs, menos de 30 jardas para ele nos últimos 2 jogos, vamos ficar de olho. Seattle é uma defesa que marca muito bem o jogo terrestre. A dupla de linebackers com Ernest Jones e Drake Thomas tá jogando muita bola. Thomas, que inclusive saiu machucado no último jogo e a gente fica de olho. Na temporada, o time sai de 3.5 por carregada, melhor marca da liga. Mas vale a menção que Blake Corum conseguiu mais de 6 jardas por carregada no último jogo. Então essa defesa pode melhorar agora no último jogo da temporada. E precisa melhorar contra quarterbacks. A terceira pior defesa da liga, marcando quarterbacks quando correm com a bola. E se contra Stafford isso não era um problema, contra Drake May vai ser. Ele foi decisivo na semana passada, 6.5 de média e 1 touchdown. Pelo menos 40 jardas terrestres em 7 jogos na atual temporada, incluindo jogos de playoff. Vai ser a 10ª vez que os Patriots vão jogar longe do seu estádio e até agora sem problemas. 9 jogos e 9 vitórias. O time não quer saber aonde ele tá jogando, ele só quer saber de ganhar jogos. E a verdade é que o Levi Stadium não é nenhum estádio esquisito para Seattle. Jogam todo ano lá. Esse ano, inclusive, ganharam um jogo que garantiu a first seed. Desde Mike McDonald chegou, ele não perdeu jogando na Califórnia. E a gente tem que ficar de olho, porque talvez seja a casa do Seattle para esse ano. E vale lembrar, Sam Darnold jogou lá, quando ele estava com a equipe dos 49ers, e não quiseram ele. Foi para Minnesota, também não quiseram ele. E aí Seattle veio e simplesmente conseguiu uma das melhores temporadas da história de um quarterback pela sua franquia. O camisa 14 simplesmente dominou a temporada. O segundo QB a ter 14 vitórias por 2 times diferentes em sequência, por anos consecutivos. Absurdo o que Sam Darnold fez esse ano. Sam Darnold is in a rhythm. E a grande narrativa de Sam Darnold é que ele via fantasmas nos jogos grandes. E ele pode até ter visto algum na semana passada, mas como um caça-fantasmas, ele acabou com todos eles. A partida foi perfeita contra os Rams. 346 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação, rating de quase 130 e quase 10 jardas por tentativa de passe. E agora fica a grande questão, Sam Darnold estava escondendo o jogo ou faltou confiança no jogo dele? Esse ataque do Seahawks está muito bem na temporada, média de mais de 28 pontos por jogo, bem próximo do New England Patriots, mas esse time nos playoffs está voando baixo, pelo menos 31 pontos nos 2 jogos de pós-temporada. Na temporada, o terceiro melhor time da NFL em pontos por partida. Agora a gente vai comparar esse ataque contra essa defesa, né? Seattle tem um time muito bom e encara a 4ª melhor defesa da NFL em pontos por partida, o que promete ser um grande duelo. Nos 3 jogos de playoff, os Patriots cederam 17 pontos ou menos. Na temporada regular, foi abaixo de 19, 4ª melhor marca da liga. E a gente precisa elogiar, esse time simplesmente acha soluções. Na temporada, só cedeu mais de 25 pontos em 2 partidas, contra Buffalo no final da temporada regular e contra Miami, lá na semana 2. Então muita coisa mudou. A secundária não cede 200 jardas para um quarterback há 10 jogos seguidos. E talvez o duelo que todo mundo tá esperando seja Christian Gonzalez contra Jackson Smith-Njigba. 2 dos melhores jogadores das suas posições nessa temporada da NFL se encaram no Super Bowl. Gonzalez acabou sofrendo uma big play contra Denver, mas teve uma interceptação que selou o jogo e tá cedendo um rating abaixo de 39 nessa pós-temporada da NFL. Do outro lado, Jackson Smith-Njigba tendo uma temporada de cinema, passando de mais de 1.700 jardas, colecionando big plays, 10 touchdowns no ano, incluindo 1 na semana passada. Foram 10 recepções em 12 alvos para 153 jardas para o camisa número 11 do Seahawks.
A gente também tem que ficar de olho em Carlton Davis, o outro corner dos Patriots. Tá jogando bem nessa pós-temporada e deve encarar Cooper Kupp. Semana passada se vingou do seu ex-time. 4 recepções, 36 jardas e um touchdown crucial para Seattle vencer o jogo. E a gente ainda precisa falar de Rashid Shaheed, que deve ser marcado por Marcus Jones. Shaheed não aparece tanto assim em volume, mas quando a bola tá na mão do camisa 22, se prepara. 51 jardas em uma recepção. E a verdade é que essa secundária ainda tem que se preocupar com Jake Bobo ou qualquer cara que de repente apareça no Super Bowl, porque essa defesa não tá marcando muito bem os wide receivers. Foram 17 touchdowns cedidos na temporada para a posição e um rating de quase 100, tá na parte de baixo da tabela. O que tem salvado é a marcação a tight ends e running backs. Os safeties fazem uma grande ajuda colocando o time no top 12. Isso pode ser um fator porque A.J. Barner tá sumido, mas deve ser um alvo no Super Bowl. 6 touchdowns no ano para ele. E falando de running backs, Darnold pode e vai usar eles. George Holani assumiu o papel de Charbonnet e conseguiu algumas recepções, e ele deve ser um cara usado no Super Bowl. E Kenneth Walker é um cara que aparece quando mais precisa, quase 49 jardas recebendo e 62 correndo com a bola. E olha, ele precisou batalhar muito, média de 3.3 só por carregada no último jogo, mas conseguiu quebrar a barreira de mais de 100 jardas de scrimmage, algo que ele tem feito com uma certa sequência. A defesa dos Patriots traz muita competição. Média de 3.9 por carregada na temporada e nos playoffs 2.4 para running backs. Praticamente nada. E agora a gente vai falar dessa linha defensiva do New England Patriots. Os defensive tackles são quem mais chamam a atenção. O time chega e chega nos quarterbacks. São 12 sacks em 3 jogos da temporada, pelo menos 3 por jogo. 3 nos últimos 2 e 6 contra o Los Angeles Chargers no primeiro duelo. E a gente precisa colocar na conta do interior da linha ofensiva de Milton Williams e Christian Barmore. O que essa dupla tá fazendo na pós-temporada é bizarro. E vai encarar uma linha ofensiva de Seattle que teve alguns problemas no seu miolo. Foram 8 pressões cedidas na semana passada, além de 3 sacks, sendo um deles pelo meio. Então Darnold vai precisar achar soluções ou se livrar rápido da bola, porque a marcação vai estar chegando rápido. E é óbvio que essa pressão também vai chegar pelas pontas, então Cross e Abraham Lucas vão ter um grande trabalho. Os Patriots, assim como o Seattle, não são um time com um pass rush muito forte, tentam manufaturar esses sacks, e para isso seria muito bom ter Landry de volta. Ele não jogou na final da Conferência Americana. Por conta disso, Chason tá roubando a cena. 3 sacks e 14 pressões aos quarterbacks só nos playoffs. E olha, se Landry não voltar, o time vai ter que manufaturar mais ainda os seus sacks. Vai ter que rodar a gente, vai ter que achar algum linebacker que possa fazer blitz, porque vai ter que ir atrás de Sam Darnold. O camisa 14 é letal, sofrendo sacks. São 5 vitórias e nenhuma derrota, quando sofreu pelo menos 3. Então imagina sem pressão. Mike Macdonald chega ao Super Bowl no seu segundo ano como head coach. É a primeira vez na carreira que ele vai jogar o jogo mais importante da temporada. A estrutura defensiva de Seattle faz ele confiar que o time vai ganhar jogos. Nenhum time na NFL foi menos para a quarta descida do que o Seahawks esse ano. Do outro lado, Mike Vrabel vai ter a primeira experiência no Super Bowl como treinador. Já foi campeão com esse mesmo New England Patriots na época ainda que jogava. E olha, diferente do seu adversário, ele ama quartas descidas, 25 tentativas e 72% de conversões, segunda melhor marca da NFL. Falando de special teams, os Patriots têm Marcus Jones, um dos melhores retornadores da NFL. Fiquem de olho nele. Além disso, o time quer contar com o Borregales. Ele errou 2 chutes na semana passada, mas vamos ser sinceros, quase ninguém acertaria nas condições em que ele foi exposto no último jogo.
Falando de special teams do outro lado, a equipe de Seattle tem um kicker que é muito confiável. Jason Myers tá tendo uma ótima temporada. 20 de 22 nos últimos 8 jogos, não errou extra points na temporada e acertou 41 de 48. Pode ser um fator crucial para esse duelo. O time ainda conta com Dixon, que é um dos melhores punters da NFL e o time espera que ele não tenha que entrar no jogo, e tem Rashid Shaheed. Trocado do New Orleans Saints no meio da temporada, o camisa 22 consegue achar espaços e já provou isso nos playoffs no duelo contra São Francisco. Seattle venceu 8 de 10 jogos contra times de campanha positiva e longe da sua casa venceu 8 de 9 jogos. Os Patriots venceram todos os 9 que jogaram fora de New England e o time venceu 4 jogos contra adversários de campanha positiva, 3 vezes seguidas. A verdade é que a Califórnia vai parar para esse Super Bowl. A cidade respira futebol americano e o Levi Stadium vai receber 2 das melhores equipes da atual temporada. E você pode torcer para quem você quiser, ter as suas fés, suas crendices. Vai ser a 3ª vez seguida que a gente vai ter reencontros em Super Bowl. Kansas City contra 49ers, contra Philadelphia e agora Patriots e Seahawks, que foi um grande jogo na primeira oportunidade. Hey, that's a big... Então é o seguinte, semana de jogo pra vocês, e a gente quer nos comentários que vocês mandem quem vocês acham que vai vencer, quem vai ser o MVP, expectativas de um placar, tudo que deve acontecer nesse jogo e principalmente um grande obrigado a todos vocês que acompanharam essa temporada com a gente. Não foi fácil, pelo menos 4 jogos por semana a gente sempre trouxe aqui pra vocês as prévias e é um carinho enorme fechar essa temporada sabendo que vocês estão aqui pela última vez em 2025-26 dessa grande temporada da NFL. A gente vai encontrar vocês logo menos e com certeza a gente vai aproveitar o tanto quanto vocês, esse grande duelo de Seattle Seahawks e New England Patriots. Não se esqueçam, a partir das 8h30 da noite, domingo, dia 8 de fevereiro, o jogo que fecha. Quem vai levar a melhor? Mike Vrabel ou Mike McDonald? Sam Darnold ou Drake May? Seattle ou New England? Escolham seus heróis e principalmente os seus vilões para esse grande duelo. E agora, vamos relembrar o Super Bowl 49 entre New England Patriots e Seattle Seahawks. Welcome to University of Phoenix Stadium, where the grandest stage in American sport is set for Super Bowl 49 between the New England Patriots and the Seattle Seahawks. It started 7-8 months ago, right? All for this moment. It's about honor. It's about respect. We win this game, you're honored. Your kids are honored. Your families are honored. Win on 3. 1, 2, 3. Super Bowl 49 matched the Seahawks season almost perfectly. Bruising and relentless, Seattle's defense delivered. It's intercepted in the end zone. It's Jeremy Lane. Their offense scratched and clawed for every yard. Downfield as Matthews reaches out, makes the catch. They contested every play. Takes a snap, steps up, fires it. That ball is intercepted. Intercepted Bobby Wagner. Shotgun looks, he's going to throw hard. And earned every point. Ball is reached up front. It is Matthews for a touchdown. Yes! 2 minutes to go. We got 3 timeouts. We need a touchdown to win. We've been doing this all year. Let's go do it again. The Seahawks were built to always compete. The Super Bowl is their stage. This was their moment. 3-man rush. Russell looks left, throws the wheel route. Lynch down there, makes the catch, and it's run out of bounds on the far sideline. Just like that. 4-man rush this time. He's got him. He didn't overthrow him. Russell's going to lay it up over the top this time. Kurtz reaching up. Ball smash. He caught it. He fell into his arms. Holy catfish. It was tipped up in the air, and Kurtz on his back. Are you kidding me? It wasn't a miracle. It was just Seahawks football. Marshawn has done a fair amount of damage today. He's run the ball well. Russell under center. He hands to Lynch. He goes left. He pounds it down to the 1. Now, 36 inches, 1 short yard was all that separated Seattle from a second straight Lombardi trophy. 3 corners, 3. Malcolm, go! Seattle huddling up, down 4, but on the verge of the lead. With
83 seconds and counting. Russell Wilson extends the hands he has. Wilson, quick throw. And it's intercepted.